ler em Gênesis, capítulo 22. Gênesis. Bom, eu queria fazer um preâmbulo. Eu acho que o Dia dos Pais realmente é um dia comercial. O Dia dos Pais não é uma festa cristã, né? Já para a gente estar bem ligado, né? Porque tem muita gente que pensa, porque é pai, então é uma festa cristã, é coisa de Deus. Claro que é coisa de Deus ser pai. Mas ser pai, além de um pai biológico, um pai espiritual mesmo, ensinando a palavra aos nossos filhos. Porque senão a gente não faz de ser um pai biológico, um criador, quer dizer, sim, um vector, é um gerador de. Como que a gente fala quando a gente tem educar filho, tem que criar filho. Então a gente tem que educar nossos filhos, não somente nos. Procriar. Isso. É isso que está procurando. Não somente procriar, mas educar. Vai além. Quem dá vida é o Senhor, é quem educa, somos nós. Então, nosso papel é educar e passar uma educação espiritual para eles, e não somente comer comida na boca. Não está aqui para criar, engordar nossos filhos, mas para os educar espiritualmente com a palavra. Eu queria, antes de começar a ler, aqui a gente vai falar de Abraão, quando ele pegou seu filho, que ele foi chamado por Deus para sacrificar seu filho único. Mas é um episódio que parece ser muito cruel, muito duro. Mas eu tenho certeza que isso vai muito além do que Deus quis mostrar aqui para Abraão. Ele quis mostrar para a humanidade naquela época, até hoje, óbvio, que vai muito além de Abraão e de seu filho. Porque Abraão, ele foi uma promessa, uma aliança, com Deus. Ele fez aliança com Abraão naquela época, quando a gente vai ver no final do versículo que ele, através da obediência de Abraão, da fé de Abraão, ele prometeu a Abraão uma descendência, somos nós. Então, é óbvio que o que aconteceu com Abraão não aconteceu somente entre ele e o filho dele, mas é um exemplo para a humanidade. E, na verdade, certamente o que ele quis mostrar aqui é o próprio Deus como seu filho. Porque é exatamente o que Deus fez com o filho dele. Só que Deus foi até o fim. É isso que Deus certamente quer nos passar através da história de Abraão, do fato que aconteceu com Abraão. Essa dor, será que a gente consegue imaginar o que Deus passou quando ele ofereceu seu filho? Porque a gente pensa assim, Deus morreu na cruz. Mas ele era Deus. O pai dele era Deus. Então, a gente parece que esse sacrifício na cruz é uma coisa meio que simbólica, não é? Às vezes. Eles não conseguem entrar profundamente no sacrifício, na dor. Quando Deus fala que ele deu o seu filho único, ele deu o seu filho. Como Abraão, como ele pediu o filho para Abraão. Era seu filho único, porque o outro que ele tinha tido, o Ismael, era filho dele também. Mas ele já tinha mandado ele, não, ele fala, não, deixa ele ir embora. Porque a Sara, ela estava falando para o Abraão, mas agora que eu tenho um filho, porque Deus tinha prometido, eu não quero mais esse filho que você fez como que ela chama? A serva dele, Era Lia? Não, era... Esqueci o nome. Deve estar lá no 20.
Mas enfim, ano 21, é logo antes. Ah, Agar, não, Agar, era Agar. Agar era a serva do Abraão. Então, quando a Sara pediu para mandar Agar embora, com o filho dela, ele não queria, porque era filho dele. Aí Deus falou, não, pode mandar embora, pode deixar ele ir embora, que eu vou dar também uma descendência para ele é teu filho. Então, porque ele era filho de Abraão, também o Ismael, ele deu toda a descendência islâmica, né, para ele. E hoje são os que têm o mesmo Deus, eles acreditam em Allah, só que eles não têm eles não são da descendência de Jesus Cristo, hein? É, infelizmente, eles não têm um perdão, mas como a gente, a graça, o perdão até eles têm, mas eles não reconhecem a graça de Deus. Né? Para eles, Deus ainda é Deus do jeito que era Deus antes de Cristo, praticamente. Então, mas a gente vê que Abraão foi usado por Deus muito além do Abraão com um filho ou dois filhos. Né? Se a gente pegar Abraão pai, que é o dia dos pais hoje, mas Abraão pai, ele é pai não somente do Isaac, mas é pai do Ismael. É, é isso, ele é um super pai. A gente vê isso assim, né? Aí Deus usou ele. Primeiramente, ele falou para ele: não, deixe teu filho ir embora. No deserto. Ele estava morrendo, o Ismael. Estava falecendo. E Deus mostrou para Agar: não, aqui tem uma fonte, pode dar para ele. Aí ele fala que ele abriu os olhos da Agar. Aí Agar foi pegar água e deu água para o Ismael que estava chorando. Ah, não, ele falou para Agar, eu escutei o teu filho chorar, vai dar água. Aí ele teve toda essa descendência, hein, também uh, são os árabes, né? É, os muçulmanos hoje, na verdade. É, aí o Isaac, depois que ele teve que deixar então ele ir embora, Deus falou para ele, não pode deixar ele ir embora, ele teve que perder quase o outro filho, o Isaac. A gente vai ler agora, vamos começar a ler, e vamos entender o que Deus quer nos passar com isso. Eu tenho, quando preparei isso, eu recebi muito forte no meu coração que Deus queria me mostrar como foi difícil para ele dar Jesus Cristo em sacrifício. Que a gente possa se dar conta disso. Que a gente às vezes não. Ah, mas Jesus morreu na cruz por nós. Oh, que bonito, hein? Maravilhoso. Mas qual foi o real sofrimento? Além do sofrimento de Jesus, mas do Pai. Hoje é dia dos pais. Quem é nosso Pai? O Pai de Jesus. Deus, hein? Nós somos os filhos de Deus. Então, vamos ler isso com esse entendimento, por favor. Deus prova a Abraão. Hoje, Deus não prova mais a ninguém, né? Porque Jesus já pagou. Mas naquela época, era Deus que queria ver até onde Abraão poderia ir. Demonstrando justamente o que ele fez, até onde Deus foi para nós. Algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Depois que ele já tinha deixado Ismael ir para o deserto, se vocês leiam depois de Noé, é bom ler toda a Gênesis bem. Para quem já conhece da história de Jesus, a gente pode começar a ler a Bíblia desde o início e entender essas coisas. Né? Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama. Ou como ele sabia Deus que Abraão amava tanto Isaac, porque era o filho da promessa, porque a Sara era estéril. Aí ele tinha falado para Abraão, mas a tua mulher vai ter um filho. Só que ele não teve a paciência de esperar.
porque ela estava com 90 anos, parece, não me lembro da idade dela. Ele com 100. Entendeu? E normalmente, naquela época, os filhos viam. O pessoal tinha filhos entre 25 e 35 anos. É lá que eles começavam a gerar todos os filhos, hein? Eles não esperavam ter 100 anos. Apesar que já não viviam mais tanto tempo naquela época. Hein? A descendência, depois de Noé, a cada geração, a idade diminuiu. Por exemplo, o Abraão ele viveu 175 anos. O pai dele 205, mas o pai do pai dele, o avô, só 140. Então ele já estava diminuindo, hein? Mas, então 100 anos, era já velho, hein? Aí ele amava muito, porque era o filho da promessa. E vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como sacrifício, holocausto. O filho que você tanto ama. Por isso que eu falo. Isso é muito além do que aconteceu com Abraão. Mas tem uma mensagem muito mais profunda para a humanidade, né? Que ela está até hoje para nós. Isso faz quantos mil anos? A gente está falando desse fato hoje, aqui e agora. Então, não é por nada, não, que aconteceu. Certo? Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Quando ele fala que na manhã seguinte Abraão se levantou, não está escrito, Abraão ficou a noite inteira implorando, Deus, não quero dar meu filho. Deus, não faça isso comigo. Não, ele confiou em Deus. A atitude de Abraão. Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do sacrifício do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia, se passou mais um dia, terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar que ele tinha falado que eu te indicarei, né, Deus? Viu o lugar de longe. Aí falou, ficam aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz, que é o filho dele, Isaac, e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Agora, veja bem. Ele vê o lugar onde ele vai oferecer o filho de longe. Fala para o pessoal, não, peraí, ficam aqui, eu vou sozinho com ele. Eu vou sozinho com ele lá. O rapaz e eu iremos mais adiante. E vamos para adorar. Para adorar. Naquela condição que ele tinha psicológica, hein? E depois, o que ele fala? Voltaremos. Ele não fala, e depois eu vou voltar. Ele fala, depois voltaremos, nós dois. Eu vou voltar com meu filho. Ele já tem, ou a fé que ele tem aqui. Ele não se lamentou, não pediu para Deus, não, Deus, eu não preciso tomar desse cálice, hein? Como Jesus teve que falar. Ele tomou, ele teve que tomar, ele teve que morrer. Tira esse cálice de longe de mim, se eu não precisar, seria. Mas ele teve que tomar. Então ele nem pediu isso, Abraão. Ele falou, não, eu vou lá adorar. Mas fique em paz, que a gente volta. A fé dele. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros do Isaac, do próprio filho, que carregou a lenha para ele queimar em cima do. Ele próprio levou o fogo e a faca. Porque naquela época você levava o fogo, né? Não tinha fósforo. Então levava a brasa junto consigo, onde ia, hein? Então o próprio Abraão com a faca para matar o. Ele sabia que não precisaria, mas ele estava com o facão, estava com a brasa para acender o fogo. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaac se virou para Abraão e disse: Pai! Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaac,
O filho, como ele se tocou. Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaac. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí ele responde: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Ou como ele tranquilizou o filho. Agora a gente pensa, quando alguém justamente tem uma doença, alguma coisa, frente à doença, frente ao estrago, às vezes a gente vê a pessoa com um AVC, por exemplo. Ela não fala mais. Aí, ou a fé que ele tem aqui, fica tranquilo, Deus vai providenciar a tua cura. Fica tranquilo. Isso é só o que você vê. Você vê o fogo, você vê a faca, você vê a lenha, você vê lá o lugar onde a gente vai fazer o sacrifício. Mas é o que você vê. Mas Deus vai providenciar. Confia. As aparências são enganosas. É que a gente não se deixar enganar pela aparência, pela doença. Lembra do teu filho? Entendeu? Que a gente não se deixa abalar por isso. Certo? Continuar a caminhar. Eles não falam, agora eles falam assim, não, vamos parar, a gente está chegando perto do lugar onde tudo vai acontecer. Não, fica tranquilo. Vamos lá. Quando chegaram, estou até arrepiando, é tão forte. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu o altar, arrumou a lenha sobre ele e em seguida amarrou o filho. Ou até onde ele confiava, ele amarrou o filho. Amarrou o seu filho Isaac e colocou no altar, sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Pegou a faca para sacrificar. Ou a morte, a quanto que ele estava do acontecer. Qual era a distância? Não tinha mais distância, não. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu e falou: Abraão, Abraão! Aqui estou, Senhor. Ele já esperava isso. Né? Aqui estou, Senhor, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Ele falou assim, não lhe faça mal. Então o Senhor sabia que não era coisa boa que ele pediu. Ele falou, não lhe faça mal. Ele poderia ter falado, não faça, isso aqui seria um bem, uns que estão sacrificando ser humano. Não, é para o bem. Não, não lhe faça mal algum. Sacrifício nunca é coisa boa. Deus fala, eu não me agrado de sacrifício. Eu não gosto disso. Eu me agrado de um coração quebrantado. É a posição do coração desde o início, desde sempre. Foi assim. Claro que tinha que sacrificar as coisas, mas Deus, na verdade, não quer isso. Né? Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você tema a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, que era o filho único que ele tinha com a sua mulher legítima, hein? O seu filho legítimo. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto no lugar do filho. É aqui que a gente vê, quando ele pega o carneiro, oferece como holocausto, é Jesus Cristo oferecido no holocausto no nosso lugar, no lugar do filho, não é? Ele ofereceu. Então vê a dor de Deus. Ele foi até lá, ele deu o filho, ele sacrificou ele ofereceu. Está escrito no Isaías 53 que ele não tinha feito nenhum mal. Né? Que ele foi para ser abatido, como chama? Para o abatedor, lá para o sacrifício. ele foi de boca calada, que ele não tinha feito mal algum. Mas imagina que teve que doer a Deus
oferecer o filho. Então, tudo que ele passou aqui, a gente pode imaginar, vocês imaginam ir até ali, sem desfalecer, confiando, não, Deus vai prover. Às vezes a gente, quase na última hora, né? A gente fala, não tem fé que aguente. Eu teria que aguentar, porque a gente não vai até o final, às vezes. Não estou falando que a gente tem que fazer besteira, porque depende realmente da fé de cada um. Isso não depende da minha fala, não depende da... Isso aqui é uma coisa entre Abraão e Deus. Você tem que ser entre cada um e Deus, senão não tem que ir na lábia de alguém, não tem que ir porque Abraão fez, se não tem isso na pessoa, não é para fazer, não é para ir, às vezes, além do que Deus nos dá, a fé que Ele nos dá. Porque tem muita coisa que dão errado porque as pessoas não têm essa fé, a que Abraão tem, mas querem obedecer ou achar que estão obedecendo alguma coisa, são legalistas. Aí, Paulo ele sacude serpente, mas não quer dizer que a gente pode pegar em serpente e sacudir serpente, não é? Porque aconteceu com ele. Então, a gente não tem que tentar a Deus. Esse acontecimento realmente é para nos mostrar como Deus é nosso Pai, é que Ele nos ama. Como foi difícil para Ele também oferecer Jesus Cristo por nós. Como Ele oferece agora o carneiro. O carneiro pegou o carneiro, ofereceu como holocausto no lugar do filho. Ele ofereceu Jesus no nosso lugar. Abraão chamou aquele lugar de Javejirei. Eu não me lembro o que quer dizer já. O Senhor providenciará. Então a gente tem que realmente ter sempre essa coisa em mente, que o Senhor providencia. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim disse o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Quando ele fala juro, Deus ele faz uma aliança com Abraão. Essa aliança é um pacto, hein? Um juramento é um pacto. As alianças são pactos que Deus fez com os homens. Daí ele jura o quê? Pelo meu nome, que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia da beira do mar. É verdade. Ou como isso é pouco tempo depois de Noé, que a terra tinha sido devastada. Quanto que ela está populosa hoje, hein? Mais que as estrelas no céu, que a gente pode ver, tanto quanto os grãos de areia que a gente vê numa praia. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos e, por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. É verdade. Hoje todas as nações têm como ser abençoadas através do nome de Deus, de Jesus. Por quê? Porque Abraão obedeceu esse juramento que ele fez. Qualquer um que ele seja chinês, que ele seja de qualquer nacionalidade, hoje, se ele se arrepende dos seus pecados, se ele dá continuidade a esse pacto que foi feito com Abraão, ele também tem a salvação. Então voltaram até onde estavam os servos e partiram para Berseba, onde Abraão continuou a morar. Ele estava morando lá, de favor, lá com uma terra de Abimeleque. É muito interessante quando a gente relê a Gênesis, mas você vê como ele está falando. Então voltaram até onde estavam os servos e partiram para Berseba, onde Abraão continuou a morar. Então, ele continuou, tudo isso porque ele obedeceu, ele voltou com a bênção, com o filho, com tudo, e não perdeu nada.
não lhe aconteceu nada. Ele foi próspera, depois até as mulheres, se a gente continua a ler, mas eu não vou continuar, vou parar aqui, mas a gente vê que até as mulheres estéreis do irmão começou a valer toda essa bênção, essa promessa, essa aliança. Começaram a procriar, como ele falou. Vocês vão se multiplicar. Até as mulheres estéreis daquela época começaram a dar filhos e foram abençoados. Então, que a gente possa se lembrar do sacrifício que nosso Pai fez, hein? Porque hoje é o Dia dos Pais, mas é um dia que é puramente comercial, hein, no mundo. Sim. Mas para nós cristãos é o dia do nosso Pai. Mas claro que o dia do nosso Pai é o dia todo dia, hein? É como o Dia das Mães. Eu estava pregando aqui que a Maria era uma super mãe, mas o Dia das Mães também é todos os dias, é o Dia das Crianças. São coisas como essa que não existe aqui na palavra. Por quê? Porque a gente tem que honrar pai e mãe. A gente tem que não desagradar os nossos filhos. Os filhos têm que honrar os pais. Então, isso é todos os dias. Por isso não deveria existir o Dia da Mãe, o Dia dos Pais, do pai, o Dia das Crianças, porque realmente é puramente comercial. Que todo dia seja o dia do Senhor, o dia da criança, o dia da esposa, o dia do marido. É assim em diante. O dia do irmão, o dia de todos nós, né? O dia da salvação. Temos amor sempre, né, um pelo outro, né? Amém. É isso aí. O amor realmente que Deus está demonstrando aqui, através de Abraão, que ele deu, oferecendo o carneiro, é quando ele ofereceu Jesus Cristo para nós. Hein? Então, realmente, a gente tem que ter só isso em mente, é que esse sacrifício de Jesus não foi uma coisa assim. E vão. É uma coisa divina, porque, claro que é uma coisa divina, mas se a gente vê, não, porque ele era Deus, ele não tem sentimento. Ele tem sentimento porque não ia acontecer tudo isso com Abraão. Ele não ia até a última hora para falar, não faz, que nada de mal aconteça a teu filho, não vou permitir. Então, ele queria só ver se realmente ele confiava em Deus. Porque para a Ele tem gente. amor de pai para o Abraão e do Amém. Abraão para o filho, né? Exatamente. Porque a gente, quando a gente vai ter a vida eterna, a gente tem. A gente fala que a gente não merece nada, hein? É verdade, não merece. É uma graça de Deus. Só que a gente tem que fazer por merecer. Porque é verdade, a gente não tem que fazer por obediência. A gente tem que seguir os preceitos, porque senão a gente não vai ter. Então a gente pode até não merecer, mas a gente precisa fazer para merecer. Entendeu? Nesse sentido, a gente tem que ah, obedecer a Deus, reconhecer Ele como Pai e Jesus Cristo como o Salvador. Senão ele não vai ter a vida eterna. Então, é um merecimento que a gente. Um merecimento, não, um galardão. É uma recompensa. De acordo das É uma recompensa, mas de acordo com. como a gente anda, como a gente faz as coisas Amém. que a gente anda desenvolvendo. Exatamente. Então, amém, que a gente faça. É verdade, eu não gosto de usar esse nome obediência, que ele se repete na palavra direta, né? A gente tem que ser obediente. Mas a obediência, ela tem alguma coisa pejorativa um pouco, né? Que a gente não faz por querer. A gente faz por medo ou por obrigação. É mais por obrigação que por medo. E é a mesma coisa, tanto a obediência como o amor, né? Que nem hoje o amor é falado assim meio, assim, desculpa, mas a palavra é em vão. Sim. Porque quando você tem que sentir mesmo, aquela vontade mesmo de você chegar, assim, ter um amor. Que nem hoje, assim, eu falo por mim, é gratificante a gente estar reunindo hoje aqui. Tá? Que a gente poderia estar fazendo N coisas, mas também está aqui. Então é uma coisa muito prazerosa, uma coisa gostosa. Quando você fala assim, uma pessoa que você nunca viu, eu te amo. Para mim, isso é uma palavra em vão. Hoje você escuta assim, em qualquer lugar. É verdade. É dificilmente a pessoa tem mesmo aquela gratidão, aquele amor, aquela vontade de estar com a outra pessoa. Não, o amor tá bom até que tá bem.
quando começa as dificuldades, quando eu tenho que passar por dificuldades por causa do outro, né, vamos ver se o amor perdura, hein? De que ele passa. Quando eu começar, tem que abrir a carteira para o outro, aí tem que abrir de novo tem que abrir, e mais uma vez tem que abrir. Aí vamos ver, eu te amo muito. Então, me dá mais um trocadinho aqui, dá mais uns R$ 100, já que você me ama muito, entendeu? Mas é verdade. Até qual é esse tipo de amor, hein? Que a gente tem? É um amor desinteressado mesmo? Um amor assim liberal? Às vezes nem tanto, né? Porque não está nos custando nada. Então é fácil, é palavra. Como ele fala agora, né? A gente já escuta, eu te amo muito. Agora, entre irmãos, uma coisa, que a gente sabe que tem uma consequência. A gente fala, eu te amo, ou eu amo vocês, por quê? Porque eu estou comprometido. De verdade. É tipo como se fosse um casamento. A gente tem um compromisso com Deus, hein? E Deus nos pede amar o nosso próximo. Não é uma opção. Não, talvez você ame o teu irmão. Não. É um mandamento. Faz parte dos mandamentos. Entendeu? Um mandamento de Deus. Ele fala, Jesus Cristo, dou um novo mandamento. É você amar o seu inimigo. Hein? Então, vai longe, né? A gente consegue amar nosso inimigo. É isso que Deus quer. Ele não está querendo que a gente faça a mão. Ele quer que a gente não tenha mágoa. Para que ele também possa conhecer a vontade de Deus. Né? Então, isso é maravilhoso. Então, vamos agradecer a Deus. Até o cachorrinho veio para o cu. Não manda embora, não. Então, Senhor, a gente te agradece por essa palavra, por esse episódio que aconteceu com Abraão, porque verdadeiramente, Senhor, o Abraão teve um amor desinteressado, realmente liberal contigo, Senhor. Ele te reconheceu como soberano, ele não